Muita paz a todos e a todas. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos estudando a coletânea de preces. Depois que estudamos todo o Evangelho, a gente chega no capítulo 28, em que os Espíritos nos apresentam alguns modelos de preces. Não que devam ser seguidos ao pé da letra, mas para a gente ter uma ideia do que se passa naquela situação e adaptar a nossa realidade, adaptar as nossas palavras. Então é para isso que eles propõem aqui esses modelos, para serem estudados e transformados para a nossa vida. Nós já estamos aqui nesse capítulo 28, item 26. A gente vai estudar uma prece agora nas aflições da vida. Quando a gente está nas aflições, nos sofrimentos, nas depressões, que tudo são aflições, né? A gente emitir uma oração dessa para os bons espíritos. Às vezes emitimos para Jesus Cristo, para Deus, para Nossa Senhora, para Santo Antônio, para São Francisco, mas na verdade esses espíritos já têm legiões de outros espíritos trabalhando para eles e são enviados equipes para nos ajudar, nos socorrer. Vamos ver aqui em que circunstâncias a gente deve fazer o pedido e como a gente deve perceber se foi atendido ou não e por quê. Nas aflições da vida, prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Aqui já estabeleceu um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Olha só, muitas vezes fazemos pedidos que a nossas vistas, para o nosso entendimento, é uma coisa boa e a gente pede a Deus e aos Espíritos. Mas a gente não percebe que aquilo pode ser um mal para a gente. Nós somos crianças espirituais. Quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, ele não estava falando das crianças pequenas encarnadas. Ele estava falando de espíritos que nós somos. Mesmo um senhor idoso de 80 anos, para Jesus Cristo é uma criancinha, porque ali é um espírito encarnado, ainda na ignorância. Eu digo que é na ignorância porque todos nós na Terra temos uma grande ignorância espiritual. Estamos passando pelo primário da vida do espírito. Então, muitas vezes a gente pede coisas que vai ser pior para a gente. Eu sempre faço a comparação do nosso filho pequenininho que pede para não ir mais para a escola, que pede para tomar sorvete antes do almoço, então que muitas vezes pede para fazer algo perigoso e a gente nega. E muitas vezes eles não entendem por que a gente negou. É assim mesmo. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai, e aqui eu vou acrescentar, e uma mãe, nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Foi o exemplo que eu dei. Como um pai e uma mãe nega para o filho uma coisa que é prejudicial e que pode colocar em risco a vida dele, pode colocar em risco o futuro dele. Então, é assim. E quando ele fala que Deus, a doutrina espírita tem um sentido de não tornar Deus humano, não comparar Deus com a figura humana, com o indivíduo, que ele não é. Então a gente sempre explica que Deus são esses processos da vida que já estão estabelecidos por essa inteligência suprema, que ainda não compreendemos bem o que é, mas que a doutrina espírita, o seu primeiro propósito é que há Deus, há uma inteligência suprema, há um poder superior que estabelece todas as coisas, que estabelece
todas as harmonias de tudo no universo, desde o micro de um átomo que está em nosso corpo até o macro das galáxias, mundo afora, universo afora, dos múltiplos universos girando no espaço. Então, todas essas regras, todas essas leis, elas não são derrogadas, elas prosseguem e a gente está submetido a elas. Então não vai ser nos concedido um pedido em que vá nos prejudicar na nossa evolução ou que vá de encontro, né? Vá contra, né? Ir de encontro é ir contra ao que está planejado para nós, ao que está dentro de um tratamento para aquele espírito. Né? Atender algo que vá prejudicar esse tratamento é comparado a nós aqui, do médico passar um tratamento e a gente pedir para não fazer. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportados. E aqui tem que ter um entendimento claro disso. Às vezes a gente pede e não recebe, porque pode estar prejudicando o nosso tratamento. Quando a gente reencarna, tem um plano reencarnatório, em que nós vamos viver experiências mais adequadas para que nós nos curemos de algo que está nos machucando, está nos levando ao sofrimento lá no mundo espiritual. A gente está jogado nos umbrais, nas aflições, nas depressões do lado de lá, e a gente reencarna para se livrar daquele processo, para aprender aquela nova atitude, para se libertar daquela mágoa, daquela vingança, para se libertar daquele remorso. Então a gente reencarna numa circunstância ideal. Então, se for atrapalhar isso, eles não concedem. E repito, como um paciente que está internado no hospital e antes de ser curado, antes do tratamento, pede para ir embora para casa. Né? Então, não será concedido. Também aí, né, para conceder esse pedido, tem a questão de mérito, o mérito do esforço. A pessoa não pode deitar no sofá e pedir. Ela tem que estar trabalhando naquilo, ela tem que estar buscando compreender aquilo, ela tem que estar tentando se livrar daquele mal. E ao pedir, é ajudado. E também aquele pedido tem que ser direcionado no bem. Não adianta eu pedir o mal de outra pessoa para que eu fique bem. Amigos espirituais, faça com que meu vizinho perca o emprego e vá embora daqui, que ele está perturbando minha vida. Faça com que o casamento de fulano se desmanche, porque eu quero ficar com aquela mulher, eu quero ficar com aquele homem. Não, se você faz um pedido que você está prejudicando a vida dos outros, não faz sentido. Pode até haver concorrência aí de maus espíritos, espíritos que estão na ignorância e que queiram também o mal. Mas aí é compromisso criado para vidas futuras. São causas que a gente está lançando para o universo que trarão efeitos ruins. A proposta de Jesus é ao contrário, que a gente lance para o universo, para a vida, para a sociedade, causas boas, porque uma causa traz um efeito. Então, se eu jogo uma causa boa, eu vou colher um efeito bom. É essa a proposta de Jesus. Se você for olhar as bem-aventuranças, é isso aí. E aqui agora, a proposta da prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te, ou seja, concorde, aceite de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Então pediu a Deus que ouça o pedido e que ele conceda e concorde em ouvi-lo. Na verdade, a gente não está falando isso para Deus, a gente está falando isso para a nossa consciência, porque Deus vai nos ouvir sempre. Se é desarrazoado, quer dizer, se é sem razão o meu pedido,
perdoa-me, se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Então ele faz o pedido, pede a Deus que o escute, aí os espíritos amigos estarão escutando, e ele fala, se meu pedido for sem razão, se eu não souber o que eu estou pedindo, tudo bem, perdoa-me. Mas se o pedido fizer sentido, for para o meu bem, for para a minha melhoria, mande teus espíritos para que me ajude, me conceda isso aí. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me e eu me submeto sem me queixar. Eu vou encerrar e a gente vai falar sobre esse sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E aí depois disso a gente formaliza o pedido, fala o pedido. Me ajude, Senhor, na cura dessa doença. Me ajude, Senhor, para que eu consiga um bom emprego e possa estar na reencarnação equilibrado. Ajuda-me, Senhor. E aí faz o seu pedido. Quando ele fala sem se queixar, imagine a gente sofrer o tempo todo sem se queixar. Parece até aquelas opressões, né? Aqueles castigos em que a gente não pode falar. Mas a questão de não se queixar é ter uma consciência espiritual. É ter uma consciência de que a vida não é essa do 0 aos 100 anos. Vamos botar aí, né? 100. Pode ser menos. A vida não é isso. Isso aqui é uma passagem, é um tratamento, é um aprendizado. Então, tendo consciência disso, a gente sabe que não é tudo que a gente pede que pode ser atendido. E outra coisa, a gente vai ter que se resignar e aceitar aquelas coisas que nós não podemos modificar. A gente deve trabalhar para eliminar todo o sofrimento da nossa vida. Deve ter a inteligência, buscar ajuda para eliminar todo o sofrimento. Não é o sofrimento que faz a gente evoluir, mas é a aceitação daqueles inevitáveis. Eu digo assim, a aflição, o sofrimento que é para ser aceito com resignação é aquele que não tem remédio. Não tem remédio. Não tem como resolver. Então aquele é sim uma prova ou uma expiação. São tantos os exemplos, eu não gosto de dar exemplo para não restringir o pensamento. Mas é aquela coisa que você não consegue resolver. Então é ali que está o nosso crescimento. É ali que está a necessidade da gente viver a experiência e perguntar: para que eu estou passando isso? Em que eu tenho que melhorar? Em que eu tenho que aprender a amar mais? Para me livrar disso. Sempre é ligado a um aprendizado, a uma mudança de atitude. Esses sofrimentos que a gente não tem solução. Eu vou dar um exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo. Eu tenho moto, eu sofro um acidente de moto e perco a perna. Não tem jeito, não vai nascer uma perna nova. Eu posso botar uma perna mecânica, eu posso arranjar uma cadeira de roda motorizada, mas não tem jeito. Essa é a situação em que eu tenho que me resignar, me adaptar e tocar a vida, sabendo que eu sou espírito e que isso aqui é um corpo passageiro. Só para pegar um exemplo, mas são infinitos os exemplos. Então está aí a proposta da gente fazer um pedido inteligente, não querendo derrogar as leis de Deus, não sendo ingrato e não achando que eu vou deitar no sofá, fazer uma oração, ir na minha casa religiosa e fazer um pedido e esperar que aconteça. Não. Tem que ter o esforço, tem que ter o mérito, tem que estar dentro dos planos de crescimento daquele espírito. É aí que tem que ter a fé. A fé em Deus. A fé de que as coisas inevitáveis são para o meu crescimento. E aí eu adoro a oração da serenidade. Eu vou encerrar com ela, porque ela traduz tudo que está aqui. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E a sabedoria para eu diferenciar uma das outras. Ou seja,
inteligência para diferenciar aquilo que eu posso modificar e aquilo que eu não posso modificar. Muita paz, até o próximo.